Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Luquini na área. Vamos para mais uma aula de história, tá rendendo bem, né? Estamos falando sobre os processos de independências do continente americano. O primeiro capítulo para mim foi fantástico, né? Tenho um prazer imenso de falar da América Latina. Simão Bolívar, San Martín, né? Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, ok? Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. E aqui nós vamos falar de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e José Bonifácio de Andrada, a independência do Brasil. Colégio Equipe Cataguases, Ensino Fundamental 2. Muito bem, eu coloquei essa imagem aqui porque na aula anterior eu não sei se eu fiz para vocês. Eu acredito que eu tenha feito para os alunos de Leopoldina. As imagens que serão postadas nesta videoaula são imagens da editora Ético, né? E como sou professor, né, do Colégio Equipe Cataguases, né, que trabalha com os materiais da editora Ético, eu tenho o direito de ir até o site, né, sejaético.com.br, na área do professor, e buscar as imagens das aulas digitais. Tá? Eu fiz uma compilação, ok? Né? Eu suprimi os slides para que fique mais claro, né? Que tenha menos slides, com maior constância. Seguimos então. Muito bem. O Brasil de colônia Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Sobre os antecedentes, a gente vai pegar, né, o capítulo 3 da apostila 2 do período joanino. O que aconteceu com o Brasil antes de 7 de setembro de 1822 e que levou o Brasil ao processo de independência. Bom, os antecedentes do processo de independência do Brasil, como professor de história, eu venho dizer a vocês que esse processo ele data desde a Inconfidência Mineira, né? Porque a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento emancipacionista da história do Brasil. Foi o primeiro movimento rebelde em que os brasileiros, né, tinham a intenção de se separar de Portugal e formar um país, inspirados aí nos Estados Unidos. Mas o que acontece, né? O Brasil vai chegar, né, vai passar de colônia para Reino Unido a partir do momento em que a família real portuguesa vem para o Brasil, em função da pressão napoleônica, coisa que nós já vimos. Napoleão decretou o bloqueio continental na Europa, o que proibia todos os países da Europa continental que tivessem relações comerciais com a Inglaterra. E como Portugal não aceitou, né, a corte portuguesa acabou vindo para o Brasil. Tá certo? E assim que a família real portuguesa chegou ao Brasil, Dom João VI vai abrir, né, os portos brasileiros às nações amigas, fazer o tratado de amizade, navegação, comércio e navegação, aliança e amizade, comércio e navegação com a Inglaterra, vai ceder alguns benefícios para a Inglaterra, né? Vai criar o Banco do Brasil, criar vários ministérios, né, para alocar os funcionários públicos, vai criar a Academia de Belas Artes, as primeiras universidades e o primeiro jornal a circular no Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, tá certo? Né? E aí, a partir desse ponto, como o Brasil passou a ser sede administrativa de Portugal, né, com a família portuguesa residindo na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Né? O Brasil não era mais colônia. E a partir do momento em que Dom João VI abre os portos brasileiros às nações amigas, né, há um rompimento com o pacto colonial. Aí a gente começa a entender, né, que aqueles moldes do antigo regime, né, no antigo regime começam a entrar em queda ou em derrocada. E aí você tem nessa próxima informação, a antiga colônia transforma-se no centro do Império Português. O que os portugueses ficaram, né, muito descontentes com isso aí, tá? Porque a gente vai perceber o seguinte, que Napoleão Bonaparte vai ficar no seu império, né, na Europa, como imperador da França de 1799 até 1815. Porém, Dom João VI fica no Brasil até 1821. O que dá a entender o seguinte, se Napoleão Bonaparte não é mais imperador da França, Portugal não sofria ameaças. Então não fazia sentido que Dom João VI ficasse no Brasil. Mas acontece, né, que a indecisão, né, a falta de segurança de tomar uma posição, uma postura, era uma característica de Dom João VI. Foi assim que Dom João VI ganhou, né, um tempo com os franceses, fez os franceses de bobo para vir para o Brasil, mas também ele demorou a sair do Brasil, demorou 6 anos para sair no Brasil.
Então você tem aqui, né, uma foto do seu material, que é a cidade do Porto, de Portugal, né, que foi um palco importante para os acontecimentos políticos, né, que vai promover aí vários desdobramentos entre Brasil e Portugal, ok? Na imagem tem o Rio Douro e a cidade de Porto. Então, a burguesia mercantil de Portugal, né, vai ser responsável pela Revolução Liberal do Porto, de 1820. Né? Surge um levante em que a burguesia de Portugal, né, tinha o interesse de que Dom João VI voltasse para Portugal, porque não fazia mais sentido que Dom João VI ficasse administrando as colônias portuguesas através do Brasil, se Portugal não sofria ameaças nenhuma. Porque Portugal era administrado pelos militares da Inglaterra, né? Não fazia sentido. Então você tem o seguinte, você tem a criação de um governo provisório de perfil liberal, né, com as Cortes de Lisboa, e aí você tem alguns objetivos aqui. O principal deles seria que o Dom João VI retornasse com a família real para Lisboa, ok? Outras exigências, uma monarquia constitucional, né, ou monarquia parlamentarista, não mais a monarquia absolutista, porque a partir da criação desse regime monárquico, para que Dom João VI viesse tomar uma decisão, ele deveria consultar o parlamento. Somente com a aprovação do parlamento, composto por deputados e senadores, é que Dom João VI poderia, né, efetivar a sua decisão. Conseguiram criar a monarquia constitucional, conseguiram fazer com que Dom João VI retornasse para Portugal somente em 1821. Portugal ficou mais 6 anos, né, no Brasil. Napoleão caiu em 1815, ele só volta em 1821. Mas eles queriam tirar do Brasil o título de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Eles queriam recolonizar o Brasil. Isso aqui foi, né, foi um combustível muito interessante para o processo para o processo de independência do Brasil, ou para que o Brasil viesse a declarar a independência, tá? O processo de independência do Brasil vai partir desse ponto aí, da recolonização do Brasil, que estava aí, né, na Revolução Liberal do Porto. Aí você tem o seguinte, né, você vai ter todo o desdobramento. Esse dia do fico até a independência, nós vamos ter o seguinte: Dom João VI e a corte, né, nobreza, militares do alto escalão, funcionários públicos, vão voltar para Portugal. Dom Pedro I vai ficar no Brasil como príncipe regente, a pedido de Dom João VI, ok? Mas aí o Dom João VI ele já sentia que haveria um processo de independência no Brasil, porque o movimento de independência no continente havia estourado no continente americano. A gente vê que o México conseguiu independência em 1821, né? A Argentina em 1816, ok? Né? A gente vê aí, o primeiro foi o Haiti em 1804, parece que em 1821 também, né, o vice-reinado de Nova Granada, né, a Argentina ali pega o vice-reinado do Prata, o Peru e o Chile, então havia, né, estava em moda que as colônias conquistassem a sua independência. E Dom João VI já pressentia que isso iria acontecer e que Dom Pedro I poderia liderar esse processo de independência. Tá? E aí você vai ter o seguinte, deixa eu pegar no livro aqui, chegou onde é que eu estou. Vai haver uma pressão das cortes portuguesas sobre Dom Pedro I, porque eles exigiam a todo tempo que Dom Pedro I retornasse para Portugal. Mas Dom Pedro I, né, ele se negou a voltar a Portugal, tá certo? Né? Até que no dia, estou na página 22 aqui, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declarou que para o bem e felicidade da nação, declaro que fico. Né? Esse foi o dia do fico. Né? Ele declarou, né? Isso representou muita coisa, né? Isso simbolizou muita coisa, que Dom Pedro estava ao lado do povo brasileiro, contra o seu pai. Contra o seu pai. Havia toda uma pressão. Na página 22, você tem aí a organização partidária, Partido Português, Brasileiro e Liberais Radicais. O Partido Português, né, era formado por portugueses que ficaram no Brasil e que eram favoráveis à recolonização. O Partido Brasileiro era formado praticamente pelos fazendeiros que apoiaram e pressionaram Dom Pedro I a declarar a independência.
porque os fazendeiros brasileiros não queriam voltar à condição de colônia, não queriam retomar o pacto colonial. Os liberais radicais, né, que eram liberais como médicos, professores, jornalistas, eles queriam a proclamação da República. Tá? Queriam dar continuidade ao processo da Conjuração Baiana. Mas os fazendeiros, né, a elite aristocrática agrária, grandes proprietários de terras, pressionaram Dom Pedro I, ok? A resistir às ordens de Portugal. Né? E aí você tem um desgaste entre Brasil e Portugal, tá certo? Dessa relação de Brasil e Portugal e a pressão em cima de Dom Pedro I o tempo todo. Né? Até que você vai ter o seguinte, até que a corte portuguesa envia uma carta para Dom Pedro I, dizendo que todos os seus poderes de príncipe regente do Brasil haviam sido retirados e que Portugal iria enviar tropas, né, da marinha portuguesa para o Brasil, para recolonizar o Brasil. E aí Dom Pedro I, né, com o apoio de José Bonifácio de Andrada, e muito mais do que José Bonifácio de Andrada, com a dona Leopoldina, que foi uma das principais articuladoras aí do processo de independência do Brasil, ele vai declarar a independência do Brasil, né? Ele declara a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Há um tempo atrás, né, a história tradicional, ela vai dizer, né, que no Brasil, né, a independência política, a independência do Brasil foi uma questão política e que não houve conflitos como aconteceu na América Espanhola. Mentira, houve conflitos sim de 1822 até praticamente 1825, ok? Até 1825 o Brasil não era reconhecido como um país independente, né? E esses conflitos estouraram na Bahia e no sul do Brasil. Né? Lord Cochrane, o inglês, o capitão, né, navegador inglês que havia lutado na independência do Chile, veio para o Brasil para apoiar o Brasil na luta da independência, porque ele era um mercenário, ok? E apoiou o Brasil no seu processo de independência. Né? Você vai ver, o Lord Cochrane, estou na página 24, quando eu vou falar disso aqui. Ó. Né? Você tem o Lord Cochrane e o francês Pedro Labatut, ok? Escrita Labatut, que seria Pedro Labatut, né? O francês e o inglês Lord Cochrane, que organizaram as forças brasileiras, porque o Brasil não tinha um exército formado, né? Os principais, né? Vamos falar assim, os cabeças do exército que estavam no Brasil, que eram portugueses, e voltaram para Lisboa, para Portugal, com a corte portuguesa. E a independência do Brasil só foi reconhecida quando o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. O que acontece? O Brasil pegou esse dinheiro emprestado com a Inglaterra e pagou a Portugal. Portugal reconheceu a independência do Brasil e Portugal pegou esse dinheiro e pagou a dívida que tinha com a Inglaterra. A Inglaterra sempre se deu bem na América, né? Olha só que coisa bacana, que coisa interessante, né, pessoal? Ok? E aí temos o processo de independência do Brasil. E aí nós vamos ter o seguinte, na página 25, na página 26, nós vamos ter uma discussão política a respeito da Constituição do Brasil. O Brasil conquistou sua independência em 1822, 2 anos depois, né, foi se escrever a sua primeira Constituição. Essa Constituição que tem o nome de a Carta Outorgada, ou seja, a Carta Autorizada. O que continha nesta carta? As leis do Brasil. Né? As leis que iriam traçar os rumos do desenvolvimento do Brasil como uma nação independente. Tá? E você vai ter os grupos partidários aí, os monarquistas, né, que eram formados pelos portugueses que defendiam a monarquia, eram conservadores, os liberais moderados, que eram do Partido Brasileiro, ok? Que aceitava a instauração de uma monarquia, porém com poderes limitados. Os liberais exaltados, né, que eram radicais e defendiam a república. Eles queriam o presidencialismo e não a monarquia. Em 1823, você tem a primeira Constituinte. Constituintes são os anos em que os políticos escrevem a Constituição. Formado pelos monarquistas, liberais moderados e exaltados. O que eles fizeram aqui, né, a chamada Constituição da Mandioca. Por que tem a Constituição da Mandioca? É uma Constituição feita pela elite, ok? Né? Que vai sagrar aí o voto censitário. O que é o voto censitário? Só vota quem tem renda.
Só que essa Constituição, ela limitava os poderes de Dom Pedro I. E Dom Pedro I não aceitou, não concordou com isso. Ok? Dom Pedro I não concordou, né? Aí depois ele vai fechar o Congresso, ele fecha o Congresso, dissolve a Assembleia Constituinte e vai criar a Carta outorgada de 1824, que lhe dava plenos poderes. Tem até uma charge, né, que diz assim: o que está acima de Dom Pedro I? Dom Pedro I diz o seguinte: somente Deus, acima de mim só Deus, né, e mais nada. Porque foi instaurado no Brasil uma monarquia absolutista, ok? Foi o único país da América Latina que, após a sua independência, instaurou o regime monárquico. E aí nós temos, né, a Constituição de 1824. Nessa Constituição de 1824, a famosa Carta outorgada, né, você tem o seguinte, né, mulheres analfabetos não votavam. O voto era censitário, né, somente homens que tivessem renda, ou seja, somente os ricos votavam, tinham participação política e representação política. Poxa, e os escravos? Continuaram sendo escravos, a escravidão não foi abolida, mas a abolição entrou em discussão. Tá? Essa discussão da abolição da escravidão vai de 1824 até 1889. Né? Ela foi sendo abolida através de um processo que a gente vai ver no quarto bimestre. Tá? Então você tem essa Constituição, ok? Em que você vai ter, acima de todos os poderes, o poder moderador. Quem é o poder moderador? Dom Pedro I, é o rei. Né? Quem faz parte do poder executivo? Né? Do executivo você tem o imperador, os ministros, tá certo? Né? E além disso aí também você vai ter a presença dos presidentes de província. O que era a província? Era estado. Então quem que é o presidente da província? Como se fosse um governador. Né, os governadores e prefeitos e seus secretários. Esse é o poder executivo. Mas quem escolhia os governadores e prefeitos? Dom Pedro I. Ele escolhia. Ele escolhia. Ok? No legislativo você tem os senadores e os deputados. Os senadores eram escolhidos por Dom Pedro I. Ele escolhia os senadores. Não havia eleição para senadores. Né? Para ser senador no Brasil, né, o cidadão deveria ter mais de 40 anos e ter uma renda superior a 800 mil réis. Tá? E para ser deputado, né, para concorrer, deveria ser católico e ter renda mínima de 400 mil réis. Bom, todos tinham que ser católicos, né? Beleza? O Poder Judiciário, você tem a presença dos juízes. Né? Hoje você tem o STF, Supremo Tribunal Federal. Mas quem é que escolheu os juízes? Dom Pedro I. Você vê que esse poder moderador, ele escolhe o governador, o prefeito, o senador e os juízes. Tudo está centrado nas mãos de Dom Pedro I, ok? Então, esse é o Brasil que nós vamos conhecer agora, é o Brasil Império, né? A gente vai estar estudando aí o primeiro reinado, que vai ser a matéria do capítulo 3, tá certo? Que durou de 1822 a 1831, né? E assim começou o Brasil. Tá bem? Nos vemos na aula, pessoal, na live aí, ok? Grande abraço!